Olá, boa tarde. 2021 chega cheio de esperanças. É o momento de traçar metas para o ano novo e época de se organizar. Muita gente aproveita para jogar fora recibos, comprovantes de compras do ano anterior, enfim, dar aquela faxina nas pastas de documentos e recibos. Mas é preciso atenção. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os cuidados necessários, como prazos para guardar documentos importantes e evitar dor de cabeça no futuro. E você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça disponibiliza a ferramenta de inteligência artificial para reforçar a ética e a transparência no Poder Judiciário. Além das informações estatísticas, o painel fornece ainda detalhes sobre cada um dos projetos de inteligência artificial, permitindo o download de arquivos de texto. CNJ regulamenta procedimentos para a concessão da prisão domiciliar a pais e responsáveis por menores e pessoas com deficiência. A resolução aprovada em sessão virtual do CNJ determina a adequação dos sistemas de cadastros utilizados na inspeção de unidades prisionais. E as últimas sessões do ano do Supremo Tribunal Federal na retrospectiva 2020. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou mais uma ferramenta de inteligência artificial para reforçar a ética e a transparência no Poder Judiciário. O painel de projetos com inteligência artificial já apresenta mais de 40 projetos em desenvolvimento. O painel de projetos com inteligência artificial no Poder Judiciário pode ser acessado pelo site do Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta apresenta informações de 41 projetos que estão em desenvolvimento e serão aplicados em 32 órgãos, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho de Justiça Federal e tribunais eleitorais, estaduais, federais e do trabalho. De acordo com o CNJ, quase 80% dos projetos foram motivados pela busca por inovação. Há iniciativas também que visam a redução de acúmulo do trabalho e mais rapidez nos processos. Mais da metade das ferramentas de inteligência artificial foram desenvolvidas por equipes técnicas dos próprios tribunais e conselhos. Além das informações estatísticas, o painel fornece ainda detalhes sobre cada um dos projetos de inteligência artificial, permitindo o download de arquivos de texto. Traz também informações sobre o cumprimento de diretrizes sobre ética, transparência e governança na produção e no uso de inteligência artificial estabelecidos por resolução pelo CNJ. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou os procedimentos e diretrizes que devem ser seguidos pelos tribunais para a concessão da prisão domiciliar a pais e responsáveis por menores e pessoas com deficiência. A resolução aprovada em sessão virtual do CNJ determina a adequação dos sistemas de cadastros utilizados na inspeção de unidades prisionais. Na prática, essas informações deverão ser atualizadas para facilitar a apreciação do juiz na substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Terão direito à mudança de regime os presos preventivos, ou seja, aqueles que ainda não têm condenação definitiva e que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de crianças menores de 12 anos e de pessoas com deficiência. A decisão não será automática e cada caso deverá ser apreciado individualmente. A Justiça vai avaliar se estão presentes os requisitos para autorização da prisão domiciliar previstos no Código de Processo Penal. Não poderão receber o benefício, por exemplo, as pessoas presas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. E veja no próximo bloco os cuidados com documentos e recibos. Vamos saber quais os prazos necessários para guardar papéis importantes. Eu volto já. A
A Constituição Federal de 88 foi um importante marco em direção à igualdade de gênero no Brasil, porque foi a primeira Constituição a prever a igualdade entre homens e mulheres, além de mudar também o status jurídico da mulher em uma série de suas passagens, prevendo vários avanços com relação aos direitos da mulher. – 2020 chega ao fim e a pergunta é: o que fazer com todos os papéis e comprovantes guardados durante o ano? É preciso ter cuidado para não jogar fora o que não deve. Fim do ano chegando e é hora de fazer uma faxina na casa. Deixar tudo preparado para começar 2021. Jogar fora a papelada acumulada no ano é uma das tarefas. Notas fiscais, contas, recibos. É papel que não acaba mais. Para Naya, ano novo, vida nova. E ao encerrar um ciclo e começar outro, ela sempre faz uma limpa nos documentos guardados o ano inteiro. Eu gosto de separar toda a papelada, todos os recibos que eu tenho e organizar, de forma que eu entre no outro ano de uma forma mais organizada. Já essa jornalista costuma organizar os documentos 2 vezes no ano. Papéis considerados sem importância para ela são descartados. Já os documentos relevantes, como exames e receitas médicas, ela costuma guardar. Geralmente o que fica são documentos e contas com datas mais recentes, de até uns 3 meses da data que chega aqui em casa. E contas mais antigas, de 2019, do ano anterior, por exemplo, ou de 6 meses atrás, a gente também tem o costume de jogar fora. Qualquer recibo de pagamento das maquininhas a gente também joga fora. Mas é preciso ficar atento à importância da papelada e aos prazos de validade. Contratos e documentos como recibos médicos e algumas notas fiscais usadas na declaração do imposto de renda devem ser guardados por pelo menos 5 anos. Uma outra questão é como esse descarte é feito. Jogar fora documentos com dados pessoais pode gerar problemas futuros, porque essas informações podem cair em mãos erradas e acabar sendo usadas para a realização de golpes ou fraudes. E quem, por algum descuido, acabou jogando fora documento que não deveria, pode pedir uma segunda via. O advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica quais são as normas a esse respeito. Com base na boa-fé das relações de consumo, entendemos que é possível que o consumidor solicite uma cópia, uma segunda via da cópia dos documentos e também da quitação anual de débitos. Isso para que evite questionamentos futuros e para que se tenha uma regularidade em relação ao cadastro, o que também é um direito do consumidor. Em relação à emissão da segunda via da nota fiscal, não há nada na legislação que obrigue o fornecedor a emitir essa segunda via. No entanto, com base na sistemática do Código de Defesa do Consumidor e da defesa do consumidor, entendemos que o consumidor pode sim solicitar, com base na boa-fé objetiva, que está prevista no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que se emita uma nova nota fiscal, até porque não há um custo para a empresa e é um documento de extrema importância tanto para o consumidor como para o fornecedor. O advogado explicou ainda que alguns documentos devem ser mantidos durante toda a relação contratual, mesmo que ela ultrapasse 5 anos. É o caso das apólices de seguro, contratos de compra e venda, contrato de condomínio e de plano de saúde. A recomendação também vale para documentos da relação de trabalho, como contra-cheques e o próprio contrato de trabalho. Por se tratar de uma relação trabalhista e documentos que vêm desse tipo de origem, é importante que esse tipo de documento seja mantido durante todo o tempo de execução do trabalho, para que tanto a empresa como o empregado possam manter esse contrato, manter os documentos para fins de comprovação e eventuais questionamentos judiciais futuros. Então, durante todo esse tempo de execução, é importante que o trabalhador mantenha o contrato de trabalho, tanto como os olerites e comprovantes de pagamento.
E no próximo bloco, Retrospectiva 2020, o balanço dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu volto em instantes. A nossa Constituição teve o mérito de preocupar-se com a sua própria efetividade. Para tanto, ela criou ou fortaleceu determinadas instituições. Uma dessas instituições é a Defensoria Pública, constitucionalizada em 1988. A Defensoria tem dois propósitos básicos: proporcionar acesso à justiça à imensa população carente do país e lutar pela promoção dos direitos humanos de todas as pessoas. Estamos de volta, agora com as últimas reportagens da Retrospectiva 2020 do Jornal da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em 2020 que a administração pública deve flexibilizar data e horário de concurso e estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A Corte entendeu que o poder público pode, no entanto, negar eventuais pedidos, fundamentando essa decisão. Veja na reportagem de Ricardo Moreira. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou em que condições a administração pública pode flexibilizar cronogramas de concursos públicos e jornadas de estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A maioria da Corte votou no sentido de que essa flexibilização não pode acarretar ônus à administração pública e nem violar princípios como a razoabilidade e isonomia. A decisão foi tomada com base em dois casos específicos, em um deles envolvendo um candidato que obteve na Justiça o direito de realizar prova de aptidão física em concurso público em data diversa do previsto em edital. No outro, uma professora reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Foram 3 sessões de julgamento e o plenário ficou dividido. De um lado, os ministros que votaram no sentido de que a administração não tem o dever de flexibilizar regras de concurso ou estágio probatório por motivo de crença religiosa. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques integram o grupo que seguiu esse entendimento. Quantas comarcas sequer tem juiz? E daqui a pouco o juiz diz que não atua no plantão. E essa questão vai se colocar. Ou o médico. Então, é preciso que realmente essas ressalvas sejam devidamente amarradas para que o serviço público continue a ser aquilo que deve ser, que é serviço ao público. O Poder Judiciário não vai poder contestar alguma religião que seja amanhã criada, ou que alguém venha aderir, ou declarar aderir, uma pequena igreja do interior do estado do Maranhão, por exemplo, que vai guardar segunda-feira, quarta, ou outras pessoais que o fiel tenha que adotar segundo a sua religião. No entanto, acompanhando o voto do ministro Edson Fachin, prevaleceu o entendimento de que deve haver por parte da administração pública a análise de possível compatibilização de datas e horários das provas, salvo se essa medida resultar em prejuízos ao interesse público ou violação do princípio da isonomia. Ao final do julgamento, o plenário acolheu a tese do ministro Alexandre de Moraes. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. É possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração,
não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública. Onde nós estivermos falando de prova de aplicação única, a exceção não se aplica. Agora, sempre que for possível individualizar a situação sem ônus desproporcional e com razoabilidade, aí se aplica. Com a decisão, o STF rejeitou o recurso da União que questionava a decisão da Justiça Federal ao permitir que um candidato membro da Igreja Adventista realizasse uma etapa do concurso público em data diversa do previsto em edital e acolheu um recurso de uma professora adventista contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a reprovação da servidora no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade, ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Na pauta da última sessão plenária de 2020, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional a aplicação da taxa referencial, a que mede a poupança nas condenações trabalhistas. O julgamento foi conduzido pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, porque o ministro Fux se declarou impedido para votar no julgamento de 4 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes sobre correção monetária de créditos trabalhistas e depósitos recursais. 5 ministros acompanharam o relator, julgaram como inconstitucional a aplicação da taxa referencial, chamada de TR, como índice de correção monetária nas condenações por débitos de direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. E também inconstitucional o uso do índice da poupança para a correção de depósitos recursais. O tema foi retomado com voto vista do ministro Dias Toffolo, que, como a maioria, entendeu que a taxa referencial não acompanha a perda inflacionária e, por isso, é prejudicial na recomposição da perda da moeda. Nesse sentido, mostra-se razoável a proposta apresentada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de buscar, na regra de atualização das condenações cíveis, o IPCA na fase pré-judicial e a taxa Selic a partir da citação. O ministro Nunes Marques foi o último a votar e também acompanhou o relator para que sejam aplicados, enquanto o Poder Legislativo não determinar outro índice, o IPCA na fase antes da execução da sentença e a Selic a partir da citação. Entre a citação inicial e a satisfação do credor, enquanto não houver lei disciplinando a questão, deve-se usar o índice genérico de correção previsto em lei para atualizar o valor da condenação civil, e não mais um índice que reflita preços ao consumidor. Os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio e Edson Fachin foram vencidos. Agora, com os votos da maioria dos ministros, podem ser aplicados os 2 índices, IPCA e Selic, como correção nas ações trabalhistas. No discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Disse que o Supremo reagiu às adversidades, inovou seu modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux disse que será um ano com mais desafios, mas também de revitalização nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a justiça esteve sempre atenta. Os tempos são desafiadores. Porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020,
mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150.000 ações. Neste ano, são cerca de 25.000, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada inclusive anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedentes, mediante a criação de uma unidade de inteligência, que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado, a ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. E ainda no encerramento do ano judiciário de 2020,
Os ministros da Corte falaram sobre as dificuldades e superações neste ano de pandemia. Tive a oportunidade de, substituindo Vossa Excelência, sentar nessa cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal e vendo o plenário vazio, confesso que senti um aperto no coração, mas ao mesmo tempo pensei, continuamos juntos e vamos continuar juntos com esperança. É isso que importa, é isso que vale. A instituição está muito acima de qualquer um de nós que a compomos. Nós trabalhamos sem interrupção durante todo esse período de grandes dificuldades. A expansão do plenário virtual foi algo antecipador e permitiu que, de alguma forma, o tribunal respondesse a esses desafios. Estamos juntos, continuamos juntos. Foi um ano que, também à maneira de um outro poeta, Vinícius de Moraes, se perdemos algumas ilusões, temos que nos cuidar para não perder os nossos sonhos. Ilusões passam, o outro nome do ser humano é sonho. Eu espero que este nós não percamos e estamos juntos aqui para que cada brasileiro possa manter os seus. Sabemos que a Corte não para, o Judiciário não para, e não parará na pena de Vossa Excelência e da ministra Rosa. Desejo, então, um bom período de trabalho a Vossa Excelência, àqueles juízes e auxiliares colaboradores que estarão ao lado da presidência. O Supremo Tribunal Federal esse ano se destacou no combate à pandemia e, como gosta de dizer a ministra Carmen Lúcia, ao pandemônio. O Supremo Tribunal Federal se dedicou e dedicou sua pauta ao combate à pandemia, à possibilidade de possibilitar o governo, o executivo, a trabalhar, de garantir à população todos os meios de profilaxia e agora da vacina, mas também combater o pandemônio, principalmente causado pela sucessão de atos antidemocráticos no início do ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um 2021 de muita prosperidade e saúde para todos nós. Que possamos continuar juntos neste novo ano. E uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Tchau!